Olá pessoal, tudo bem? Viu? Hoje eu vou dividir essa videoaula em 5 partes, tá? Então fiquem atentos aí que infelizmente é uma explicação longa, mas eu achei melhor dividir em 5 partes, tá? Bom, na terça-feira, no dia 12, vocês provavelmente né, ouviram lá o meu pedido para que vocês recapitulassem as aulas anteriores a esse recesso de final de ano e essa curtíssimas férias que nós tivemos, né? Espero que vocês tenham feito isso. E conforme eu combinei também na terça-feira, no dia 12, hoje eu vou começar, né, uma série de videoaulas explicando para vocês alguns cálculos trabalhistas. Não vou explicar todos os cálculos trabalhistas, mas aqueles mais comuns, os cálculos mais tradicionais, que normalmente vocês vão se deparar, tá bom? Para se fazer todos os cálculos, seria necessário fazer aí, né, já dando uma dica, teria que ser feito aí um curso de contabilidade, tá? Porque existem inúmeras normas, inúmeras é, explicações, procedimentos, e que geralmente quem estuda com mais detalhe, com mais profundidade, é o pessoal que faz contabilidade, tá bom? Mas nós precisamos entender porque muitas vezes somos os responsáveis por esses cálculos, ou somos responsáveis por conferir se o pessoal da contabilidade está realizando corretamente esses cálculos, e também porque a área de recursos humanos é quem dialoga com o trabalhador e efetivamente ela tem que saber como chegar naqueles valores que estão lá, né, no recibo de pagamento do trabalhador, o famoso lerite, para que seja possível, né, esclarecer as dúvidas e enfim, tá bom? Bom, então nessa primeira parte, pessoal, eu, né, vou dar a introdução. Então, que cálculos que nós vamos hoje, né, na aula de hoje, de 14 de dezembro, desculpa, 14 de janeiro, nós vamos estudar o cálculo do FGTS e o cálculo do INSS, tá bom? Nessa primeira parte eu vou falar sobre o FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, ele é uma alteração da CLT, tá? Então, vocês devem já ter visto isso nas aulas de legislação. A consolidação das leis do trabalho, ela é um decreto, né, do presidente Getúlio Vargas, ali no início da década de 40 do século XX, e esse decreto ele sofreu inúmeras alterações ao longo do tempo. Então hoje, né, se você ler a versão atual, né, a última versão da CLT, ela é bem diferente da original, né, daquela que foi promulgada lá no início dos anos 40, 1940. Então, dentre as diversas alterações que ela sofreu, uma delas foi realizada durante a ditadura militar, né? Então, os governos militares procederam a uma alteração no que diz respeito à estabilidade. Então, originalmente, qualquer trabalhador, qualquer, então tanto faz se ele era da iniciativa privada ou se ele era das organizações públicas, qualquer trabalhador tinha direito à estabilidade. No caso da iniciativa privada, né, o empregado ele, ele faria jus à estabilidade do emprego dele a partir do 10º aniversário. Então, depois de 10 anos de vínculo empregatício ininterrupto, o trabalhador ele poderia, né, gozar desse direito de não poder ser mais demitido, né? Apesar que aqui, deixa eu só abrir um parênteses, a estabilidade, tanto essa mais antiga, né, que valia para todo mundo, quanto a mais recente, que diz respeito exclusivamente aos servidores públicos, não significa vínculo vitalício, né? Então você entra naquele emprego, você entra naquele cargo público e fica para o resto da vida, para sempre. Vínculo vitalício, somente juiz, né? Somente os juízes têm esse direito, esse privilégio de vínculo vitalício. A estabilidade significa que você não pode ser, no caso do servidor público, exonerado e antigamente, muito antigamente, ser demitido, né, o trabalhador ser demitido, o empregado ser demitido, por razão fútil, por qualquer razão.
Você não poderia, tá? Hoje, né, aí, continuando o parênteses, tá? No caso do serviço público, é possível um servidor público, mesmo com estabilidade, ser exonerado, porque na lei estão previstas algumas condições que, se não forem atendidas, o servidor ele pode sim ser desligado do serviço público, e o termo correto é exonerado do cargo público, tá bom? Bom, e mesmo antigamente, né, muito antigamente, quando havia estabilidade para o empregado nas organizações da iniciativa privada, também não era emprego vitalício. Existiam condições previstas em lei que o trabalhador podia perder essa estabilidade. Mas eram situações bem graves. Né? Mesmo hoje, né, no caso do serviço público, são situações muito graves. Tá? E que envolvem processo, envolve o direito ao contraditório, à ampla defesa, enfim, é um processo longo e também costuma ser custoso. Tá? Bom, no período que acontece o golpe militar, o, o mundo vivia uma crise. Né? Então o Brasil tinha uma instabilidade política, mas o mundo começava, né, já estava ali no início de uma crise econômica mundial, que se agravará com o aumento exorbitante do preço do petróleo, que vai ser conhecido aí como a quebra, né, o crack do petróleo, né, a quebra do petróleo, porque nos anos 70, 1970, né, da década de 70 do século 20, você vai ter aí um aumento muito além do normal do preço do barril do petróleo por duas vezes, no início da década de 1970 e no final dela. Tá? Então, em 72 e 79, você tem aumentos exorbitantes do preço do barril do petróleo, e isso vai causar uma grande crise mundial. Tá? Então, o governo militar ele está vivendo esse período, né, com instabilidade política e instabilidade econômica. Então ele começa a sofrer uma série de pressões para proteger os interesses dos empresários. Né? E aí então um dos objetivos dos empresários era acabar com a estabilidade do empregado na iniciativa privada. E o governo militar, então, ele substitui essa estabilidade pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Né? Porque, no entendimento do governo, o trabalhador deixa de ter essa garantia, né, de emprego por tempo indeterminado, né, e se ele não fizer nenhuma, nenhum ato grave, né, previsto em lei para perder essa estabilidade, ele ficaria naquele emprego até ele se aposentar. Né? Então, ele entendeu que seria interessante substituir essa estabilidade por algum outro mecanismo que desse a ele alguma proteção no caso dele ser demitido e ficar desempregado. Né? Então, o FGTS foi esse instrumento, né, de substituição da estabilidade que serviu, né, de certa proteção para um período que a gente poderia classificar como de médio prazo, não é de longo prazo, como era a estabilidade, né? A estabilidade era longo prazo, mas também não era curto prazo. Curto prazo, depois ali da Constituição de 88, ficou previsto no curto prazo uma ajuda do governo para o desempregado que se chama seguro-desemprego, tá? Então esse mecanismo existe, né? Mas ele é bem mais recente, tá? Mas entre o curto e o longo, né, no médio prazo, ali, com o governo militar, foi estabelecido a FGTS. Seria uma certa poupança, cuja responsabilidade é exclusivamente do patrão, então é o empregador que tinha que depositar mensalmente esse valor, criando então uma poupança para o trabalhador que, se eventualmente fosse demitido, ele teria, né, essa poupança para, no médio prazo, sobreviver até conseguir um novo emprego. Tá bom? Bom, não há dúvidas que há uma grande perda para o trabalhador. Porque ele perde a estabilidade, que era um benefício de longo prazo, né? E em troca desse benefício de longo prazo, ele fica com um benefício de médio prazo. Né?
e que dependendo do período em que ele trabalhou na organização, não é um médio prazo assim tão grande não, porque pode ser até, dependendo do período em que ele trabalhou, pode ser até bem pequeno. Então, é uma perda muito grande, tá? Foi um prejuízo enorme para os trabalhadores, em benefício das empresas, que era uma característica daquele governo naquele momento da história do Brasil, tá bom? Bom, falando sobre o cálculo, o FGTS ele é calculado a partir de uma alíquota fixa de 8%. Então sempre será 8%, sempre, tá bom? Ah, eu ganho um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.100, aplica-se 8%. Ah, eu ganho R$ 10.000, aplica-se 8%. Eu ganho R$ 100.000, aplica-se 8%. E esse valor, né, ele vai ser, né, aplicado sobre o valor nominal, sobre o valor, né, do salário bruto. Então eu pego 8% e aplico sobre o valor do salário. Eu vou pegar como exemplo o salário mínimo. Então o salário mínimo hoje, R$ 1.100. Multiplico por 8%, vai dar R$ 88. Tá? Esse valor ele vai ser depositado pelo patrão, pelo empregador, numa conta individual do trabalhador mensalmente. Então, mensalmente, R$ 88 serão depositados, né, numa conta que é administrada pela Caixa Econômica Federal e que corresponde, nesse caso, né, R$ 88, a um salário bruto, um salário nominal de R$ 1.100, que é o valor hoje atual do salário mínimo, tá bom? Esse valor não é descontado do salário. Então a gente tem que lembrar que o FGTS é uma compensação ruim, tá? Mas é uma compensação pela perda do direito da estabilidade, tá? E como é uma compensação, então é natural que, no caso, o empregador que foi o beneficiado, né, nessa troca, ele fique exclusivamente responsável pelo depósito do FGTS, tá bom? Bom, aqui sobre o FGTS eu também gostaria de comentar o seguinte. Como é uma poupança, né, que é gerenciada pela Caixa Econômica Federal, fica sob os cuidados do governo, portanto, ela costuma também servir de fonte de recursos para o governo. Então vocês provavelmente vão observar, né, em diversas placas, né, de obras públicas que está lá financiado pelo FGTS, né, e tem lá o logotipo da Caixa Econômica Federal, que é a instituição bancária governamental que também administra o FGTS e que pode usar essa poupança, né, do FGTS para financiar essas obras. Né? Aí alguém vai falar assim, ah, mas se sai esse dinheiro do FGTS, depois como volta? Bom, todas essas obras, elas, em tese, beneficiam a sociedade. E esse benefício, ele também volta na forma de arrecadação. Então o governo devolve esse dinheiro, né, para o FGTS com juros, tá bom? Bom, pessoal, essa é a primeira parte. Eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer o segundo vídeo, né? A segunda parte, tá bom?